Vamos relembrar aqui o que a gente fez na aula passada, né? Certo, lembrei. A gente provou aqui o teorema Borsuk-Ulam, né? Que não existe nenhuma função contínua definida na esfera no R2. Aliás, a gente provou que se uma função é contínua na esfera no R2, né? Então existe dois pontos, P e menos P, que vai na mesma imagem, né? Dois pontos antípodas que vai na mesma imagem. Bom, f de P igual a f de menos P. Com esse resultado, nós mostramos que, dado duas regiões poligonais arbitrárias no plano, né, existe uma reta que divide ambos ao mesmo tempo em duas regiões de mesmo tamanho, né? De mesma área, na verdade, né? De mesma área. E esse resultado, né, ele está falando aqui de regiões poligonais, mas não precisa ser poligonal, né? Basta que sejam duas regiões, né? Pode ser circulares, limitar para duas elipses, por aí vai, né? Isso aqui se generaliza para dimensões maiores, né? A questão é que para dimensões maiores, né, você teria que ter existe um resultado análogo a isso, né, que uma função contínua da esfera no Rn, da esfera Sn, de dimensão n, em Rn, existe um ponto tal que f de p igual a f de menos p, né? Só que provar isso precisa de um pouquinho mais de ferramentas, né? Coisas mais gerais de topologia algébrica. Só que essas coisas mais gerais é bem mais delicado, bem mais difícil, né? E outra coisa que nós mostramos aqui esse resultado, né? Que a inclusão da esfera no Rn mais 1 menos a origem induz um isomorfismo de grupo fundamental. Com isso, né, você conclui que o grupo fundamental da esfera e do Rn mais 1 menos a origem são iguais, a menos de isomorfismo. Em particular, né, como nós já calculamos o grupo fundamental de S1, então isso implica que o grupo fundamental do R2 menos a origem é isomorfo ao grupo aditivo dos inteiros. Tá? E o ponto-chave aqui da demonstração desse teorema foi essa função aqui, né? Que existe uma função contínua do Rn mais 1 menos a origem na esfera. Mais ainda, né? Existe essa função contínua que deixa a esfera fixa, né? Se você tem um ponto aqui na esfera, é levado no mesmo ponto, né? Esse aqui foi o ponto-chave da demonstração desse teorema. Com isso, a gente definiu o que é um retrato de deformação, né? Que é basicamente um subconjunto de um espaço que possui de tal maneira que a função identidade é homotópica a uma função do espaço em A, de tal maneira que A é fixado durante toda a homotopia, ou seja, existe uma homotopia do espaço, uma homotopia no espaço, né? Que em t igual a 0 você tem a identidade, em t igual a 1 você tem que a imagem da homotopia cai sempre no subconjunto A, e além disso, qualquer que seja o t aqui e qualquer que seja o A, né? Você tem que h, a e t igual a qualquer que seja o ponto A no subconjunto A. Essa homotopia aqui é exatamente essa homotopia aqui que nós definimos na demonstração desse resultado aqui, né? Essa homotopia satisfaz aquelas três condições. E quando t é igual a 1, você tem exatamente a função R. Então, essa função R é chamada de retração, né? A retração de x em A. Tá ok? Então, neste caso, então, quando você tem um retrato de deformação do espaço, utilizando a mesma demonstração desse teorema, né? Você consegue concluir que, neste caso, você tem que a inclusão induz um isomorfismo de grupo fundamental. Tá? Então, quando você tem aqui um retrato de deformação, o A e o X possuem o mesmo grupo fundamental.
Então, isso aqui reduz, então, o trabalho de você procurar, de calcular o grupo fundamental de X, a calcular o grupo fundamental de A. Só que você faz isso, né, de tal maneira que você reduz, é como se você estivesse reduzindo o espaço, né? De fato, é reduzindo o espaço. Só que você tenta reduzir o espaço a um objeto que você já conhece, a um espaço que você já conheça o grupo fundamental, né? Então, exemplos aqui, né, de retrato de deformação, o R3, o R3 menos uma reta, né? Por exemplo, o eixo Z. Então, o R2 menos a origem é um retrato de deformação do R3 menos o eixo Z. Tá? A homotopia, ela pega um ponto do espaço, um ponto aqui do espaço, e ela... Um ponto, ela pega um ponto do espaço e ela traz de forma paralela ao eixo Z esse ponto para o plano XY aqui, né? Você traça aqui uma reta paralela ao eixo Z, onde essa reta intersectar o plano XY é a forma com qual a homotopia traz esse ponto para cá, né? Na verdade, trazer esse ponto para cá, na verdade, é a retração, né? É a retração R de X em A, né? A retração R em A. A retração RA é exatamente isso. Você pega um ponto aqui no espaço, traçar uma reta passando por esse ponto paralelo ao eixo Z, essa reta vai intersectar em algum ponto aqui, né? Então, essa é a imagem desse ponto por essa retração. Tá? E então, a homotopia é exatamente essa homotopia H. Portanto, você tem que o R3 menos essa reta aí, ela possui o plano meso-origem como um retrato de deformação. Logo, eles possuem o mesmo grupo fundamental, a mesma isomorfismo, né? Pelo teorema. Só que nós já calculamos aqui o grupo fundamental de R2 menos a origem, né? Que foi exatamente esse teorema aqui, quando n igual a 1, e o grupo fundamental da esfera, do círculo, é Z, né? Então, o grupo fundamental de R3 menos uma reta é Z. É o grupo aditivo dos inteiros. Então, eu mostrei aqui como encontrar, como reduzir o R2 menos 2 pontos, a figura 8, né? A figura 8. Ou seja, a figura 8 é o retrato de deformação, de X. É o retrato de deformação de X. Tá? Basicamente, aqui nesse teorema, aqui, nessa definição, né, para você mostrar que A é um retrato de deformação de X, basta você encontrar essa função R aqui. Ó. Basta você encontrar, basicamente, essencialmente, é você encontrar essa função R aqui. Tá? Essa função R, ela é uma função contínua que leva X em A e deixar fixado. Você toma X aqui em A imagem vai ser o próprio A. Tá? Então, é o que a gente está fazendo aqui. É como encontrar esse retrato de deformação aqui, né? Como mostrar que a figura 8 é um retrato de deformação. Quem seria a imagem de um ponto aqui? Quem seria a imagem de um ponto? Aqui, né? Então, como eu expliquei na aula passada, você traz esse ponto de forma que essa reta aqui é perpendicular ao círculo. Aí você achou esse ponto aqui. E depois você traz esse ponto de forma paralela, né? Até esse círculo vermelho. Deixa eu pegar um ponto aqui. Então, você traz de forma que esse segmento, essa reta aqui seja perpendicular a esse círculo. Depois traz esse ponto aqui até o círculo vermelho. E então você encontrou a imagem desse ponto pela retração, né? Vai ser esse ponto aqui. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, tá?
Tá ok? Então, a imagem desse ponto, pela retração, vai ser esse ponto aqui. A imagem desse ponto, pela retração, você traz para cá, né? E depois traz para cá. Então, de fato, a imagem de qualquer ponto aqui, nessa curva roxa aqui, vai ser esse ponto aqui. Da mesma forma, se tiver no interior aqui, aí você traz de forma, como foi feito aqui, né? Nessa passagem. De forma que o raio aqui seja... O raio não, né? Mas esse segmento de reta seja perpendicular, né? Ao círculo. Então, com isso, você acha uma retração, né? Você acha uma retração do plano menos dois pontos na figura 8. Tá? Todos entenderam aí isso aí? É importante vocês entenderem. Tá? Eu procurei algum vídeo na internet com isso aqui, mas eu não achei. E a figura θ, né, o espaço θ aqui, ele também é um retrato de deformação do R2 menos dois pontos, né? A primeira forma de você trazer um ponto aqui fora. A figura θ é o círculo com o diâmetro, né? Trazer um ponto aqui para cá, né? Pronto, você já achou o ponto aqui, né? A imagem, já achou a imagem desse ponto na figura θ, tá aqui, né? E se um ponto estiver no interior, é simples você construir uma função contínua do interior aqui no espaço θ, né? Espaço θ. Basicamente você traçar segmentos e retas aqui, né? O importante é que não se intersectem esse segmento de reta aqui. Então, qualquer segmento de reta é levado na interseção dele com o espaço θ. Tá? Então, você tem que... A figura 8 e o espaço θ são retrato de deformação do R2 menos dois pontos. Não sei se vai ser hoje, né? Mas mais na frente, hoje na próxima aula, eu vou mostrar que o grupo fundamental da figura 8 é não abeliano. Tá? Você operar dois elementos, a ordem a qual você opera, né, é importante. Dois elementos do grupo fundamental, né? É importante, porque em geral vai dar diferente, né? Pode dar diferente. E o que a gente vai fazer hoje, né? Vamos definir aqui o que é uma equivalência homotópica, né? Se duas funções elas são inversas uma da outra, então os espaços eles são homeomorfos. Se duas funções contínuas são inversas uma da outra, então os espaços eles são homeomorfos, por definição, né? O homeomorfismo é uma função contínua que possui uma inversa contínua, tá? Então, se f e g são inversas uma da outra, então você está dizendo que e são contínuas, né? Então você está dizendo que x e y são espaços homeomorfos. Só que grupo fundamental é um invariante por homeomorfismo. Então esses espaços aqui eles terão o mesmo grupo fundamental, a menos de isomorfismo. Tá? Se f e g são inversas uma da outra. Só que tem uma condição mais fraca. Existe uma condição mais fraca que é de equivalência homotópica, que eu vou definir agora, que f e g não precisa ser inversas uma da outra, para que o grupo fundamental de x e y sejam isomorfos. Né? Então, se você tem duas funções contínuas, f e g, e você supõe que as funções compostas f com g e g com f, se elas são inversas, né, uma da outra, essas funções compostas são a identidade de y e de x. Né? Mas aqui, nós vamos supor que elas são homotópicas às respectivas identidades. Ou seja, f composto com g é homotópica à identidade de y e g composto com f é homotópica à identidade de x. Tá? Então, suponha que essas duas compostas aqui sejam homotópicas às respectivas identidades do espaço. Né? Se for identidade, já é homotópico trivialmente, né? A homotopia trivial aí. Então, quando isso acontece, a gente diz que f e g são ditas homotopicamente equivalentes. Tá?
quando a composta de F com G e G com F são homotópicas, é necessário as duas, tá? As duas compostas seriam homotópicas às identidades, né? Tá? Não basta apenas uma delas, tem que ser as duas. Então, a gente diz que F e G são homotopicamente equivalentes. E uma é dita ser a inversa homotópica da outra. Tá? Uma é dita ser a inversa homotópica da outra. Tá? Se F e G são inversas uma da outra, automaticamente elas são homotopicamente equivalentes. Então, isso aqui é uma condição mais fraca de F ser inversa a G, né? Tá? Essa relação é uma relação de equivalência, não é difícil de ver, né? Está dizendo que se F é homotopicamente equivalente a G, então G é homotopicamente equivalente a F. Se F e G é homotopicamente equivalente a G e G é homotopicamente equivalente a H, então F será homotopicamente equivalente a H. Basicamente porque relação de homotopia é uma relação de equivalência. Tá? Isso aqui não tem tanta dificuldade de mostrar. Né? E claro que uma função é homotopicamente equivalente a ela própria. Né? Tá? Quando fizer sentido. Né? Quando dois espaços homotopicamente equivalentes, como você disse, dois espaços seriam homotopicamente equivalentes, né? Eu não coloquei aqui, deveria ter dito, né? Que neste caso, x e y são ditos homotopicamente equivalentes. Né? Então, quando você diz que dois espaços são homotopicamente equivalentes, você está dizendo que existem essas funções contínuas satisfazendo essa condição, né? Que essas compostas elas são homotopicamente equivalentes, elas são homotópicas à identidade, às identidades, às respectivas identidades. Então, neste caso, a gente diz que os espaços possuem o mesmo tipo de homotopia. Dizer que o espaço possui o mesmo tipo de homotopia é dizer que eles são homotopicamente equivalentes, que é dizer que existem essas funções F e G satisfazendo essas condições aí. Se A é um retrato de deformação de X, então A tem o mesmo tipo de homotopia de X. Tá? Ou seja, essa condição aqui, essa definição, é uma definição que generaliza um retrato de deformação. Então, nós estamos generalizando essa definição aqui. E por quê, né? Porque A tem o mesmo tipo de homotopia de X. Para mostrar que A tem o mesmo tipo de homotopia de X, você tem que encontrar duas funções contínuas F e G satisfazendo essas condições, né? As que essas compostas aqui sejam homotópicas às identidades. Ok? Então, mas é basicamente a inclusão e é a retração que você toma, né? Porque é claro que isso aqui é a identidade, né? Por definição de retração. Né? Retração é a função contínua de x em A, que restrito ao conjunto A, você tem a identidade. Né? E J, a inclusão, é basicamente pegar um ponto e levar nele próprio, né? Então, claramente, R composto com J é identidade. Né? E J composto com R é homotópico à identidade. Né? Por definição de retrato de deformação. Você consegue mostrar isso aí, né? Aliás, é a definição, né? É a definição mesmo. A definição aqui, né? A definição, né? A retração é exatamente a homotopia quando t é igual a 1. Tá? Então, por definição de retrato de deformação, automaticamente você tem que A possui o mesmo tipo de homotopia de X. Tá? As funções f e g da definição são as funções J e R. Né? R composto com J é a identidade e J composto com R é homotópico à identidade. Tá ok?
Bom, então essa definição de homotopicamente equivalentes, né, mesmo tipo de homotopia, generaliza a definição de retrato de deformação. Tá? É um caso mais geral aí. Então, a gente vai mostrar que quando dois espaços são homotopicamente equivalentes, são quando dois espaços possuem o mesmo tipo de homotopia, a gente vai mostrar que eles possuem o mesmo grupo fundamental. Então, é mais uma ferramenta aí para encontrarmos grupos fundamentais de espaços topológicos. Né? Então, em geral, você tenta mostrar que um espaço possui o mesmo tipo de homotopia de um outro espaço já conhecido. Tá, ok? Como é o caso aqui, né? Como são esses casos aqui? Como foi esse caso aqui, né? Você reduziu R3 menos uma reta a um caso que você já conhece, né? Que é o R2 menos a origem. O R2 menos a origem reduziu um caso que você já conhecia, que era o ciclo, né? E com isso você vai aumentando, né? A complexidade do espaço, né? Você vai obtendo com isso, né? Uma maior quantidade de espaços que você vai ter condições de determinar o grupo fundamental. Por enquanto, essas construções só nos dá espaços com grupos fundamentais isomorfos. Mais na frente, a gente vai estudar formas de você encontrar grupos fundamentais a partir de outros espaços, mas que não necessariamente será isomorfo o espaço, o grupo fundamental, certo? Por exemplo, o toro, né? A gente vai mostrar que o grupo fundamental do toro é Z cartesiano Z. E a gente vai mostrar isso a partir do conhecimento que o grupo fundamental do círculo é Z. Bom, mas primeiro, né? Vamos mostrar esse lema aqui. O que é que está nos dizendo esse lema? Você toma aqui duas funções contínuas entre dois espaços x e y, h e k, que leva x0 em y0, x e h leva x0 em y0 e k leva x0 em y1. E suponha que existe uma homotopia entre h e k, né? Entre h e k, e tome a curva alfa t, que é você fixando aqui na primeira coordenada x0. Né? Isso aqui é um caminho em y, de y0 a y1, né? Porque quando t é igual a zero, né? Quando t é igual a zero, h de xt, você tem que é o, aliás, h de x0 é o h, né? O h de x. O h de x1 é o k de x. É o k de x. Né? Então, quando você coloca x0 aqui, né? X0 aqui e t igual a zero, você tem o h de x0, que é o y0. Né? Quando você coloca x0 e t igual a 1, t igual a 1 você está em k, né? Coloca o x0, tem y1. Então, alfa t definido dessa maneira é um caminho, né, definido no intervalo i, em y, né? Porque a imagem está em y, né? De h, que vai de y0 a y1. Então, sobre essas condições, você tem que o homomorfismo K estrela é igual a alfa chapéu composto com H estrela. Né? K estrela é igual a alfa chapéu composto com H estrela. Alfa chapéu, lembrando aqui o que é alfa chapéu, né? É o homomorfismo que vai desse. Na verdade, a gente mostrou que esse alfa chapéu é um isomorfismo que vai desse grupo fundamental com ponto em Y, com ponto base em Y0, no grupo fundamental em Y, com ponto base em Y1. Né? E como é que é definido o alfa chapéu, né? Vou ver um pouquinho aqui. Opa. Como é definido o alfa chapéu, né? O alfa chapéu
de uma classe F, a gente definiu como sendo igual a classe de alfa barra, operado com a classe de F, operado com a classe de alfa, né? Onde alfa barra é o caminho inverso, né? Alfa barra de S é igual a alfa de 1 menos S. Né? Você tem aqui um caminho de y0 a y1. Aí você está dizendo que você pega um caminho fechado aí em y0, f. Os caminhos alfa barra e alfa não são fechados. Mas, no entanto, esse caminho é um caminho fechado, né? Porque alfa, ele sai de y0 e y1, ele vem para cá, né? Enquanto que aqui é o alfa, né? Enquanto que o alfa barra, ele faz o caminho inverso, né? Ele sai daqui e vem para cá, né? Vou colocar assim para indicar que é o caminho inverso. Tá? Então, esse caminho aqui, né? Ele sai de y1, vem até y0 por alfa barra, aí percorre aqui o caminho fechado F, saiu e chegou em y0, aí ele vem por alfa de y0 até y1. Então, isso aqui, de fato, isso aqui, né? É um caminho fechado, começando em y1, né? Começando em y1. Tá? Então, sobre essas condições, se existe essa homotopia entre H e K, né? Então, você tem que vale essa relação aqui. O homomorfismo K estrela e H estrela estão relacionados através desses homomorfismos alfa chapéu. Tá? Então, vamos mostrar aqui. Então, você tem que mostrar o quê? Que tomando aqui um elemento desse espaço aqui, desse grupo fundamental, que é representado por um caminho fechado, começando em x0, e mostrar que você vindo por esse caminho ou por esse caminho, você obtém o mesmo resultado aqui, né? Você obtém o mesmo resultado. Tá? Então, se esse caminho fechado, ele representa uma classe, a sua classe equivalência, ele é um elemento do grupo fundamental aqui de x com ponto base em x0. Né? É um caminho começando em x0. A gente quer mostrar que a imagem por K estrela e alfa chapéu composto por H estrela, queremos mostrar a igualdade aqui, né? Só que por definição desse homomorfismo, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Porque o H estrela dessa classe é esse termo do meio e o alfa chapéu está definido aqui atrás, né? Tá? Então, nós queremos mostrar essa igualdade aqui, né? Que vale essa igualdade. Em particular, o alfa chapéu, o alfa barra operado com alfa é o elemento neutro, né? Aqui, né? O elemento neutro. Representa a identidade, na verdade. É o inverso dessa classe de equivalência, né? Ele representa a identidade. Então, eu multiplico aqui por alfa, à esquerda também vale isso aqui, né? Que alfa estrela, alfa barra também é o elemento de identidade, tá? E então eu multiplico aqui essa igualdade aqui pela esquerda, por esse elemento aqui, obtenho essa igualdade aqui, né? E note que isso aqui ainda é equivalente a alfa estrela K composto com F, que é igual a H composto com F, eu tenho que colocar o parênteses aqui, ó. Parênteses aqui, estrela alfa. Tá? A gente tem que mostrar a igualdade dessas classes de equivalência. Para mostrar a igualdade dessas classes de equivalência, você tem que mostrar que esse elemento aqui é homotópico com esse elemento aqui. Que são classes de equivalência por homotopia de caminhos, né?
Então, você não precisa mostrar que eles são iguais, basta mostrar que eles são homotópicos por caminhos. E é isso que a gente vai fazer. Para mostrar essa igualdade aqui, né? Bom, vamos tomar aqui as seguintes curvas. Diminuir um pouco aqui. Se tiver pequeno, fala aí, tá? Porque eu quero seguir a figura aqui. Bom, defina F0, F1 e C como sendo essas curvas aqui, ó, essas curvas. Aí vamos ver aqui na figura. Quem é esse F0? F0, eles são caminhos fechados em X cartesiano Y. E C é um caminho em X de F0 a F1, né? Da maneira como foi definido aqui, né? É o x00, o início, e x01 é o final. Né? Só que x00 é o F0, né? O F0, porque o F00, né? Porque o F0 aqui é o x0, porque F é um caminho que começa em x0. E quando você toma t igual a 1, você tem o x01, né? Só que o F0 é o x0, né? Então você vai ter exatamente o F11. Então essa curva CT é um caminho que sai de F00 e vai a F1 em X. Aí observa aqui, ó. O F é um caminho em... Tá, esqueci o F. Na verdade, o que está representando aqui, né, é o X cartesiano 1. Então, o ponto base aqui, você tem aqui o X, né? Aí você tem um intervalo aqui. Você tem um intervalo aqui. Então, por cada ponto do intervalo, você considera aqui uma cópia de X, né? Então, você tem meio que um cilindro, né? Aqui é X. Na verdade, esse ponto base aqui é o espaço X cartesiano 0. Vou colocar assim. E enquanto aqui em cima, né, você tem X cartesiano 1. X cartesiano 1. Que é o domínio da homotopia, né? A homotopia é H, que vai de X cartesiano I em Y. Em Y. Essa curva F0 aqui, ó, essa curva é FS0, né? Então, só que F é um caminho fechado em X, né? É um caminho fechado em X. Então, o F0 é esse caminho fechado aqui, ó, que é dessa forma F0. Enquanto que F1 é um caminho fechado na altura 1, vamos dizer assim, né? É esse caminho fechado aqui, F1. Enquanto que esse caminho, né, você está fixando a primeira coordenada variando a segunda. Ou seja, isso aqui e te dá um caminho de F00 a F de 1. Então, F00 está aqui, F de 10 está aqui. E o caminho fechado vai unir, vamos dizer assim, através de um segmento de reta, esse ponto a esse ponto, nesse sentido aqui, né? Sai desse ponto, chega nesse ponto aqui. Aqui é o C0, aqui é o C1. Tá? Aí então, né? E se você fixa o T aqui, né? Se você fixa, aliás, aqui não. Deixa eu pensar aqui. Não, ainda não, né? Ainda não. Tá? Por enquanto, essa curva é isso aqui. Você tem o F0, que é essa curva aqui, e o F1, que é essa curva aqui, no espaço X cartesiano Y. E a homotopia é a homotopia de onde e onde? A homotopia é entre H e K, né? Então, H de 0 é o Hzinho, e o H é igual a 1 é o K, né? É o K. Certo? Então, quando você fizer essa composta aqui, H composto com F0S, só que F0S é isso aqui, né? Vai ficar H de F0.
pela relação aqui, né? É exatamente H de Fs. Quando você coloca T0, né? Você coloca esse ponto aqui, né? Então, o que é que isso aqui está fazendo? Então, você tem a homotopia H, que é uma função contínua, que leva F0, leva essa curva aqui, ó, leva essa curva aqui, em H composto com F. Tá aqui, H composto com F, leva nessa curva aqui. E é uma curva fechada, porque H é contínua, né? H é contínuo, então leva essa curva fechada em curva fechada. H é contínuo aqui. Então, leva essa curva F0 nessa curva aqui, ó. H composto com F. E, da mesma forma, H composto com F1 de S, F1 de S é FS1, quando T é igual a 1, dá o K. Aí você pega o ponto aqui e coloca aqui. Então, dá K composto com F. Né? Então, tá pegando, o H tá pegando essa curva F1 aqui, ó, e tá levando em K composto com F, que é essa curva fechada aqui. Eventualmente, elas podem se intersectar, não tem problema não. Aqui é só uma ilustração, certo? Do que está acontecendo. Enquanto que H composto com C, C é x0t, né? H composto com C é H de x0t, e H de x0t é uma curva alfa. Já foi definido alfa aqui não, né? Aliás, é a curva alfa, né? Aqui da definição aqui, né? O alfa é H de x0t. Então, o alfa é o H de x0t. Então, a imagem dessa curva C aqui, a imagem dessa curva C aqui, por H, dá exatamente a curva alfa, por definição, né? Pela hipótese aqui. Então, a imagem dessa curva aqui, ó, desse segmento de reta, vamos dizer assim, né? Dá exatamente essa curva alfa que une y0 e y1. Essa imagem aqui, né? Então, você tem essas relações aí. Bom, agora, vamos definir essa função f, que vai de i cartesiano i, que é um retângulo, um quadrado, na verdade, lado 1, né? Que vai em x cartesiano i, pega um ponto ST e leva em FST. A gente dá na segunda coordenada e o caminho é FS aqui, né? Na primeira coordenada. Bom, aí vamos considerar esses caminhos aqui em cartesiano i, nesse quadrado. Beta 0 sai da origem e chega nesse ponto aqui, fixando a segunda coordenada, ou seja, S0. Né? Beta 1 sai desse ponto aqui, o ponto 0,1, e chega nesse ponto aqui, que é o ponto 1,1. Aqui é o ponto 1,0. Né? Aí você tem o gama 0, que sai desse ponto e chega nesse ponto aqui pelo segmento de reta, aqui. E tem gama 1, que sai desse ponto e chega nesse ponto aqui. Certo? Chega nesse ponto aqui. Aí, então, você tem essas relações, né? Que F composto com... É bom ter colocado uma figura aqui. Deixa eu colocar uma figura aqui, tá? A mesma figura, para não ficar voltando toda hora. Eu vou fazer o seguinte. Copiar tudo aqui. Eu vou para outra página. Demorando um pouquinho ainda. Travou? Ah, não. Tá. E eu vou pegar...
pegar aqui para a página, tá? A gente fez 64. Tá? Então você tem o seguinte, né? F, lembrando aqui quem é F, né? Isso aqui. F de ST é igual a F de S T. F de ST. E então, você tem que... Quem é a imagem de beta zero pela função F? Você tem a função F aqui, né? Então, beta zero é a curva S0. Então, F S0 é igual por definição da F-zona, né? FS0. Só que FS0 é o F0 aqui, né? O F índice 0. Então, a imagem desse cara aqui, ó, desse segmento de reta aqui, ó, é igual a FS0 aqui, ó. Dessa curva fechada aqui. Beta 1 de S é essa curva aqui, que é dado por S1. Só que FS1, pela definição, é FS1, que pela definição é F1. Então, nos dá essa curva aqui, ó. Quase que eu vou aqui. Amarelo. Gama zero, pela definição de gama zero, né, que é essa curva aqui, ó, segmento de reta, é 0t. Pela definição de OF, é F0t. E F0 é uma curva fechada que começa em x0. Então, F0 é x0. Né? F0 é x0, t. Só que, por definição, é a curva C de t, né? Então, essa curva aqui, ó, essa curva aqui, ela vai em C, nessa curva aqui. Analogamente, gama 1, por definição, é 1t, é essa curva aqui, em segmento de reta. É F1t pela definição da F grande aqui. E F1 é a curva fechada que começa x0. Então, F1 é x0, ou seja, da CT. Então, você tem que... esse segmento de reta aqui e esse segmento de reta é levado no mesmo segmento de reta aqui no produto x cartesiano I. No produto x cartesiano I. Então, é o mesmo... geometricamente que está fazendo aqui, aí, né? Está pegando esse quadrado e ele está colando a função f, né? E ela cola aqui as bordas, né? Do quadrado, né? Virando aqui tipo um cilindro, né? Então, geometricamente é isso que faz, né? Esse segmento de reta é levado nesse verde aqui, esse aqui no roxo, enquanto esses dois é levado no mesmo aqui, né? No mesmo. Na mesma curva, tá? Portanto, deixa eu ver o que eu coloco lá. Deixa eu levar isso aqui para lá. Então, você tem o seguinte, né? Aí, quem é esse caminho aqui? Quem é esse caminho beta 0, estrela, gama 1? Pela definição dessa operação estrela, né? Pela definição dessa operação estrela,
Beta 0 estrela gama 1 é o caminho que sai desse ponto até esse ponto aqui. O ponto inicial é o ponto inicial do beta 0, o ponto final é o ponto final do gama 1. Que vem primeiro por beta 0, depois por gama 1, né? Faz sentido fazer essa operação estrela, porque beta 0 termina onde gama 1 começa. Da mesma forma, gama 0 estrela gama 1 faz sentido, porque gama 0 termina onde beta 1 começa, né? E esse caminho é o caminho que sai desse ponto, nesse ponto aqui, e chega nesse ponto, primeiro por gama 0, depois por beta 1, né? Eles são caminhos em I cartesiano I de 00 a 1, de 00 a 1, tá ok? É... Só que o quadrado I cartesiano I é convexo, né? Lembrando que o conjunto convexo é um conjunto que dá dois pontos lá dentro, né? O segmento de reta que une esses dois pontos continua no conjunto, né? E o quadrado trivialmente satisfaz essa propriedade, né? Dá dois pontos aqui, o segmento de reta está lá dentro, né? E é um subconjunto R2. E nós vimos lá no início da homotopia que qualquer subespaço do Rn que é convexo, dois caminhos quaisquer são homotópicos. É o caso aqui, né? É o caso aqui. Esses dois caminhos aqui, como eles são caminhos desse ponto, nesse conjunto convexo, então eles são homotópicos. E essa, né? Então existe uma homotopia de caminhos, G entre esses dois caminhos, beta 0 estrela gama 1, beta 0 estrela beta 1. Essas linhas pontilhadas aqui, ó, ela mostra como é que acontece a homotopia. A homotopia nada mais é do que você deformar um caminho no outro. Geometricamente, a homotopia de caminhos é isso. Você deforma um caminho no outro, deixando fixos o ponto inicial e o ponto final. Tá? Então, essas linhas pontilhadas aqui, ela mostra como é que você deforma esse caminho que vem para o beta 0 depois para gama 1, no caminho que primeiro de gama 0 depois beta 1. Né? As curvas da homotopia seria... aliás, na verdade, dá para você ver direto aqui quem é, né? G de ST, basicamente isso aqui, ó. É daqui a aqui, né? Então, em t igual a 0, tem que ser esse. Então, é 1 menos t. Beta 0, estrela, gama 1, mais t, gama 0, estrela, beta 1. Tá? Então, quando você fixa S aqui, tá? Quando você fixa S, você tem, na verdade, um segmento de reta aí. Ó. Quando você fixa S, você tem um segmento de reta. Então, o segmento de reta está representado por esse pontilhado aqui. Então, isso aqui ó, seria, em geral, G, um S0, aqui, T. Essas curvas pontilhadas aqui, né? Para cada S0 que você der aqui, você vai obter uma delas, variando T. Aqui é uma curva entre esse ponto e esse ponto aqui. Então, você tem uma homotopia entre essa curva aqui e essa curva aqui. F é contínua, né? A função F é contínua. Então, função contínua leva homotopia em homotopia, né? Então, função contínua leva homotopia em homotopia. Então, essa homotopia G aqui, é levada para cá, para x cartesiano I. Né? Aí, de novo, deixa eu pegar a figura novamente. Isso aqui é tudo para não ficar mudando de página.
Então, você tem G, uma homotopia aqui, né? E F é contínua. Então, F composto com G é uma homotopia de caminhos entre. Né? Deixa eu colocar assim. G é uma homotopia entre esse caminho e esse caminho aqui, né? G deforma esse caminho roxo no caminho verde. Só que a imagem do caminho roxo é o quê? Beta zero elevado nessa curva aqui, ó. E gama 1 elevado nessa curva, né? Enquanto que o caminho verde aqui, o gama zero elevado nessa curva, aqui, né? Vou colocar assim. E o beta 1 elevado nessa curva aqui, né? Então, tem essa sobreposição aqui, né? E a função contínua f, ela leva homotopia em homotopia. Então, o que você obtém é que essa homotopia aqui, ó, tá? A homotopia que sai desse ponto, percorre F0 e chega a esse ponto, né? E o caminho que sai desse ponto vem para cá, depois percorre F1 e chega aqui. Né? Deixa eu representar os pontos vermelhos aqui e as suas imagens por pontos distintos aqui. Aqui eu vou colocar amarelo. Então, o vermelho vai no vermelho, o amarelo vai no amarelo. Então, ambas as curvas saem e chegam no mesmo ponto. A questão é que a roxa percorre F0 primeiro, depois C. Enquanto a verde percorre C primeiro, depois F1. Tá? Então, você encontra que F composto com G é uma homotopia entre essas curvas. Essa curva roxa e essa curva verde aqui. A questão é que roxo sai desse ponto, percorre F0, depois chega nesse ponto, e a curva verde sai desse ponto, percorre C, depois F1. F composto com G vai ser uma homotopia entre elas, né? Vai ser uma homotopia entre elas. Nota aqui, né? Que F composto é uma homotopia entre essas imagens aqui, né? Entre essa curva e essa curva aqui. Só que a operação composição, ela opera na estrela aqui, né? Passando para os fatores. Então, essa composição é mesmo que F composto com beta 0, estrela, F composto com gama 1. F composto com gama 0, estrela, F composto com beta 1. Só que F composto com beta 0, nós mostramos que é F0. Está aqui. F composto com beta 0 é o F0. F composto com beta 1 é o F1. Com gama 0 é o C. Com gama 1 é o C. Então, F com beta 0 dá o F0. F com beta 1 dá o F1. F com gama 0 com gama 1 dá o C. Então, F composto com G é uma homotopia entre F0 estrela C, que é a curva roxa aqui, né? F0 estrela C é a curva roxa, e C estrela F1 é a curva verde aqui. Vou colocar de verde aqui. Tá ok? Você obtém essas homotopias aí. Então, você achou uma homotopia entre essa curva e essa curva aqui, a roxa e a verde. E H é uma função contínua, então você consegue trazer essa homotopia para cá também. H é uma função contínua. Então, você tem que, como F composto com G é uma homotopia de caminhos, né? Isso é importante. Então, função contínua leva a homotopia de caminho e função em homotopia de caminho. Então, essa função H inicialmente é uma homotopia, né? H é uma homotopia entre Hzinho e K, né? Em particular, ela é contínua, né? Em particular, ela é contínua. Então, ela leva homotopia e homotopia. Então, ela vai levar essa F composto com G, que é uma homotopia, em uma homotopia, de tal forma que H composto com F composto com G é uma homotopia de caminhos. Entre o quê? F composto com G é uma homotopia de caminho entre esses caminhos e esse caminho. Então, H bola F, bola G vai ser uma homotopia entre esse caminho e esse caminho aqui. Só que H composto com F0, né? Novamente, né? H bola é a operação estrela, opera dessa forma. O H passa para cada um dos fatores, né?
H bola F0, nós mostramos lá atrás, né? Que H bola F0 é o H bola F e o H bola F1 é o K bola F. Bola F. Então, o que você obtém é que H bola F0 dá o H composto com F e o H bola C é o alfa. Nós mostramos também aqui, né? H bola C é o alfa. H bola C é o alfa, H bola F1 é o K composto com F. Então, aqui, ó, você achou uma homotopia entre esse cara aqui e esse cara aqui. Então, note que H bola F estrela alfa, né? H bola F estrela alfa, aliás, deixa eu pensar aqui, viu? Esse caminho aqui, fazer primeiro esse aqui, então colocar o roxo. Então, esse caminho aqui, que sai desse ponto, percorre F0, depois chega desse ponto aqui amarelo, vai se levar nesse caminho aqui. Se levar nesse caminho aqui. Percorrendo H, bola F, depois alfa, aqui. Enquanto que esse caminho que percorre C, depois F1, vai se levar nesse caminho aqui. Percorrendo alfa, depois K, bola F. Aqui. Então, você achou uma homotopia entre esse caminho e esse caminho. H, bola F, estrela alfa, estrela K, bola F. Que é exatamente o que nós queríamos mostrar para mostrar a igualdade dos homomorfismos, né? Nós queríamos mostrar que esses caminhos aqui, ó, eles eram homotópicos. Queríamos mostrar que eles eram homotópicos. Note que a ideia aqui da demonstração foi o quê? Você passar para um espaço onde você sabe que eles são homotópicos, né? Você passar para um espaço onde você tem curvas que você sabe que, trivialmente, eles são homotópicos. Esse espaço é esse quadrado, né? E cartesiano I. Que aqui você sabe que é convexa, né? Duas curvas quaisquer lá dentro, elas são convexas. E então, elas são homotópicas por caminhos. Então, você leva essa homotopia de caminhos através das funções contínuas aqui que você encontra, né? Através das funções contínuas que você encontra aí. Tá? É bem interessante essa demonstração. E a figura é bem ilustrativa. Tá claro aí? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Tá? Então, você não precisa mostrar que elas são iguais, né? Elas podem, inclusive, se intersectar, podem ser iguais, mas não tem obrigatoriedade nenhuma. O fato é que elas são homotópicas. Logo, suas classes de equivalência serão as mesmas. Serão iguais, né? Com isso, você encontra a igualdade aqui, você encontra que esse diagrama aqui comuta, né? É isso que a gente disse. O que significa dizer que esse diagrama comuta? Você sair daqui para cá, por esse caminho, ou por esse caminho aqui, dá no mesmo. Você obtém a mesma imagem. Tá ok? Bom, com isso aí, a gente tem esse corolário aqui. Se H e K são contínuas e homotópicas, né? Você tem que H estrela é injetiva, ou sobrejetiva, ou trivial. Então, o mesmo vai acontecer com K estrela, né? Porque, basicamente, você tem que o K estrela é o alfa chapéu, estrela, aliás, composta, né? Composta com H estrela. Né? Composta com H estrela. Aí, esse corolário é simplesmente do fato que alfa chapéu aqui é um isomorfismo. Alfa chapéu é isomorfismo. Isomorfismo. Tá? É isomorfismo. Então, se H estrela for injetivo, é claro que K estrela é injetivo, porque alfa estrela é injetivo, né? Composto de injetivo é injetivo.
H estrela subjetivo, composta de subjetivo é subjetivo. H estrela trivial, ou seja, se H estrela levar todo mundo no elemento de identidade, é claro que a K estrela vai levar todo mundo na identidade, né? Porque H estrela de qualquer coisa é identidade. E alfa estrela leva a identidade na identidade. Tá? Então, K estrela vai ser trivial. Então, é uma consequência aí. Um outro corolário é que se H é nulo homotópico, ou seja, é homotópico a caminho constante, então H estrela é trivial. Se H é homotópico a caminho constante, então H é homotópico ao caminho trivial, na verdade, né? Porque isso aqui está dizendo, né? Se você tem K constante, se você tem K constante, né? Então você vai ter que o constante aqui, né? X, Y, que leva todo mundo X aqui em uma constante C. Então, de novo, né? Você vai ter que K estrela é igual a alfa chapéu composto com H estrela, né? Aí, só que o caminho constante aqui, né? O homomorfismo é trivial. Então, isso implica que K estrela é trivial. Leva todo mundo no elemento identidade. Né? Mas se K estrela leva todo mundo na identidade, você está dizendo que essa composta aqui é trivial. Leva todo mundo na identidade. Mas alfa barra alfa barra é um isomorfismo, né? Então você vai ter isso aqui, né? Que alfa chapéu de H de uma classe equivalência qualquer, isso aqui vai ser identidade. Mas alfa sendo isomorfismo implica que H dessa classe aqui é a identidade. É identidade aqui. Tá? Ou seja, H estrela vai levar todo mundo no elemento identidade. Ou seja, é trivial. Então, com isso aí fica demonstrado. Se H é homotópico a caminho constante, então H estrela é trivial. O homomorfismo induzido é trivial. Certo? Com isso, a gente consegue mostrar que se dois espaços possuem o mesmo tipo de homotopia, então os seus grupos fundamentais são isomórficos. Né? Ou seja, se você tem F aqui, uma equivalência homotópica, lembrando aqui novamente que é uma equivalência homotópica, note que eu só falei aqui de uma função, né? Mas lembrando aqui novamente da definição de equivalência homotópica, aqui, né? São duas funções, tal que as suas compostas são homotópicas às identidades, né? Então, quando você fala se uma função é uma equivalência homotópica, fica implícito que existe uma outra função contínua satisfazendo essas condições. É o caso aqui, desse teorema aqui. É o caso desse teorema. Estamos dizendo que F é uma equivalência homotópica, então fica implícito que existe uma outra função contínua, então, que é composta com F, então, dos dois lados, é homotópica à identidade. Então, ou ainda, né, dito de outras formas, né, se x e y possuem o mesmo tipo de homotopia, então seus grupos fundamentais são isomórficos. Se F é equivalência homotópica, você tem que F estrela, o homomorfismo induzido de grupo fundamental é, na verdade, um isomorfismo. Então, aí é uma outra forma de você encontrar grupo fundamental. Você encontrar espaços que possuem o mesmo tipo de homotopia do espaço que você quer calcular o grupo fundamental. Tá. Então, se F é equivalência homotópica, então existe uma inversa homotópica, né? Existe uma inversa homotópica. Você tem que F levar x0 em y0. Não tem por que o y0 levar em x0. O G não é uma inversa de F, tá? G não é inversa de F, é uma inversa homotópica. Então, F leva x0 em y0
G leva y0 em x1 e F leva x1 em um y1. Tá? Não tem por que ter igualdades aí. Aí, então, você tem essas compostas aqui. F vai de x em y, levando x0 em y0. G vai de y em x, levando y0 em x1. E F vai de x em y, é a mesma função daqui, né? Uma diferença que leva x1 em y1. Aí, então, cada uma dessas funções induzem esses homomorfismos de grupo. Fundamental. Né? Essa função aqui, ó, ela induz o homomorfismo F estrela do grupo fundamental de x com ponto base x0 no grupo fundamental de y com ponto base y0. Tá aqui a importância de indicar o ponto base aqui. Tá? Um dos fatos. Aí, esse homomorfismo e esse homomorfismo aqui, o homomorfismo induzido por essa função e por essa função aqui, embora sejam a mesma função, os homomorfismos serão distintos. Porque esse grupo fundamental aqui é diferente desse grupo fundamental, embora eles sejam isomorfos. Por essa razão, a gente coloca um índice aqui, ó, f de x0, f de x1, para diferenciar esses dois homomorfismos. Tá? Porque, a princípio, eles são distintos. Porque esses grupos fundamentais, domínio contra domínio, não tem por que serem exatamente o mesmo grupo. E, de fato, não é. Eles são isomorfos, mas não são iguais. De fato, ele pode até não ser isomorfo. Esqueça. Eles podem ser ou não isomorfos, mas eles vão ser isomorfos, na verdade. Mas o fato é que é importante colocar o índice aqui para diferenciá-los. Né? Então, você tem essa cadeia de funções aqui, ó, induz essa cadeia de homomorfismo de grupos. Essa função induz esse, sempre com um ponto no espaço e o ponto base correspondente, né? Bom, aí você tem que essa função aqui, G composto com F, como G é a inversa homotópica de F, então G composto com F é homotópica à identidade. A identidade de X, né? A identidade de X. A identidade de X. Tá? E note que G composto com F, né? G composto com F leva x0 em x1, né? Não é a identidade, é homotópico à identidade. Então, existe um caminho alfa em x, nossos espaços aqui sempre agora são conexos por caminhos. Então, existe um caminho alfa em x conectando x0 a x1. Né? Conectando x0 a x1. E então, você usa o lema aqui, né? Você usa aqui o lema, se duas funções são contínuas, homotópicas, e você considera esse caminho aqui, então é satisfeito aqui essa relação aqui, essa relação. Então, você tem aqui, você tem que G composto com F é homotópico à identidade. Então, o homomorfismo G composto com F, estrela, é igual a alfa estrela, o homomorfismo induzido pela identidade, onde alfa é um caminho em X. É um caminho de x0 a x1, basicamente. Então, essa composta aqui, ó, esse cara aqui, ele induz a identidade. O homomorfismo de identidade, né? Então, essa composta aqui é simplesmente alfa-chapéu. Só que alfa-chapéu é um isomorfismo, né? Esse cara aqui é um isomorfismo. Isomorfismo. Consequentemente,
você tira que essa composta aqui é um isomorfismo, né? Porque essa composta, pela propriedade da estrela, né, passa para cada um dos fatores aqui. Só que essa F aqui, ó, aí é onde entra aqui o x0. Aqui pode deixar sem o x0, né? Pode colocar se quiser, né? Mas o fato é que é a primeira aqui, né? É essa primeira composição aqui, né? Você passa a estrela para os fatores, né? Então, essa composta é um isomorfismo. Essa composta aqui é um isomorfismo porque você mostrou que é igual a um isomorfismo. E de modo análogo, F composto com G é homotópico à identidade. A identidade de Y, né? Porque G é uma inversa homotópica de F, né? Então, a composta nos dois lados é homotópica à identidade. Aí é correspondente à identidade, né? Esse cara é homotópico à identidade. Aí, novamente, pelo lema, implica que essa composta aqui é um isomorfismo. Né? Aqui agora é o X1, né? Que seria a composta desse cara com esse cara aqui, né? Então, da mesma forma de antes, você encontra que isso aqui, usando o lema, né? Usando o lema, você encontra que isso aqui, porque a identidade induz um homomorfismo de identidade. Então, essa composta aqui é um isomorfismo. Aí, então, você mostrou o quê? Você mostrou que G estrela é a mesma. Você mostrou que G estrela, ele possui uma inversa à direita e uma inversa à esquerda. Uma inversa mostra que G estrela é injetiva, a outra inversa mostra que G estrela é sobrejetiva. Tá? Uma função que possui inversa direita e esquerda é uma objeção. Em particular, G estrela é um isomorfismo, porque possui uma inversa direita e uma inversa à esquerda. Possui uma inversa direita e uma inversa à esquerda. G estrela é um isomorfismo. Só que você tem isso aqui, né? Você tem isso aqui, de antes, né? Um aqui, né? E esse cara é igual a faixa-chapéu. Né? G estrela sendo um isomorfismo, então fx0 estrela, você pode multiplicar essa igualdade aqui pela inversa G estrela à esquerda aqui, né? Você obtém que esse cara é igual a esse aqui. Só que composta de isomorfismo é isomorfismo, né? Você mostrou que esse cara aqui é um isomorfismo. Que é o que a gente queria mostrar, né? Queremos mostrar que o homomorfismo induzido aqui, né? Esse cara aqui agora é exatamente esse cara aqui. A gente mostrou que esse cara, que é exatamente esse cara aqui, é um isomorfismo, mostrando que ele é composta de isomorfismo. Tá? Portanto, nós temos que estabelecer teorema aí. Se dois espaços possuem o mesmo tipo de homotopia, então os espaços eles possuem grupos fundamentais isomorfos. Tá? Os espaços possuem grupos fundamentais isomorfos. Tá? Então, são ferramentas aí que nos ajudam a encontrar o grupo fundamental de outras superfícies, né? De outras superfícies, não, de outros espaços topológicos. Tá? Espaço topológico que possui o mesmo grupo, o mesmo tipo de homotopia, possui grupo fundamental isomorfos. Não precisa ser homeomorfos, né? Porque F e G não precisam ser isomorfismo, não precisa ser inversas. E uma outra coisa que eu esqueci de comentar na equivalência homotópica é que os homomorfismos induzidos por FG não precisam ser inversos um do outro. Tá? Os homomorfismos induzidos por F e por G não são necessariamente inversos um do outro. Ok? Até porque, de certa forma, não faz muito sentido, né? Dizer que um é inverso do outro, como é o caso aqui, né? Como é o caso aqui. O homomorfismo de F estrela não faz sentido você compor esse G estrela com esse F estrela aqui, né? Porque eles têm domínios diferentes. Né? Né? Faz sentido compor só de um lado, do outro lado não faz sentido, né? Tá. Bom,
vou fazer esse teorema aqui, depois eu deixo a questão para a próxima aula. Bom, agora nós queremos encontrar o grupo fundamental de algumas superfícies, né? Nós encontramos o grupo fundamental do círculo, né? Se você tem um círculo aqui, você tem um círculo, S1, né? Nós mostramos que o grupo fundamental de S1 em qualquer ponto P é Z, né? É Z. É o grupo aditivo dos inteiros. Agora vem a pergunta, né? E qual é o grupo fundamental de SN? Com N maior ou igual que 2. Qual será o grupo fundamental de SN aí? Vou esperar qualquer ponto. Bom, geometricamente você enxerga que qualquer curva fechada aqui, ó, que você toma, você consegue contrair essa curva fechada a um ponto sem sair da esfera. É como se você tivesse um elástico amarrado aí, né? Aí que você solta, esse elástico vai continuar na esfera, mas ele vai contrair, né? Sem sair da esfera. Então, desse fato intuitivo, leva você a crer que esse grupo fundamental aqui é o grupo trivial, você tem um elemento de identidade. E, de fato, isso é verdade, né? De fato, isso é verdade. Vou falar alguma coisa aqui. Contrair a curva, professor, a curva que contrai no caso. A curva se contrai, né? Quando eu falo contrair, né? É como se fosse um elástico que você tem aí. Aí você estica, né? Você solta, o elástico se contrai, né? Contrai. Aí esse efeito de contrair está dizendo que essa curva ela está reduzindo a um ponto aí, né? Ela vai reduzir a um ponto de forma contínua. Ela vai reduzir um ponto de forma contínua. Então, a gente vai mostrar que o grupo fundamental de SN, grupo fundamental, vai mostrar que o grupo fundamental de SN é trivial, né? Mostrando o seguinte teorema. O seguinte teorema que é um caso particular de um teorema mais geral, teorema Van Kamper, né? Que é o seguinte: você tem um espaço que é a união de dois abertos. Um espaço que é a união de dois abertos conexos, tal que a interseção é conexa por caminhos. Um espaço que é a união de dois abertos, tal que a interseção é conexa por caminhos. Só a interseção aqui, tá? É conexa por caminhos. Aí tome um ponto na interseção. Considere a inclusão I de U em X e J de V em X. As inclusões, né? Então, as imagens do homomorfismo induzido, né? Você tem X0 aqui na interseção. Então, essas inclusões induzem os homomorfismos I estrela e J estrela. Basicamente, porque uma curva fechada em U é uma curva fechada em X, uma curva fechada em V é uma curva fechada em X. Então, você tem esses homomorfismos induzidos aí. Então, as imagens desses homomorfismos induzidos aqui geram o grupo fundamental aqui. Ou seja, se você tem um elemento aqui nesse grupo fundamental, então esse elemento ele pode ser escrito dessa forma aqui, onde cada elemento, cada fator, ele pertence ou a essa imagem aqui, ou a essa imagem aqui. É um J ali. Ou a essa imagem aí. É isso que significa dizer que as imagens geram o grupo fundamental, né? Que você operando todas as formas possíveis que você tem ali, você vai obter todos os elementos do grupo fundamental π1 de X. Tá ok? Então, uma consequência disso aqui é que se esse grupo fundamental é trivial e esse grupo fundamental é trivial, então esse grupo fundamental será trivial também. Né? Porque
O único espaço, o único grupo que gera, o único grupo gerado pelo grupo trivial é o trivial. Tá? Então, consequência, né? Vou escrever direito depois. Se esse grupo fundamental é trivial e esse grupo fundamental é trivial, então esse grupo fundamental é trivial. Então, vamos mostrar isso, né? O problema é exatamente esse, né? Mostrar que, dado qualquer elemento aqui, ele pode ser escrito dessa forma, onde cada fator está aqui ou aqui. Bom, tome um caminho fechado, tá? Começando em x0. Né? Então, que, isso implica que a classe de equivalência representa um elemento no grupo fundamental, né? Com ponto base em x0. Queremos escrever esse cara aqui como um produto de fatores com elementos aqui ou aqui. Uma primeira afirmação, é que existe uma subdivisão do intervalo 0, 1, de tal maneira que a imagem de cada ponto aqui, a 0, a 1 até a n, pertence à interseção, e além disso, a imagem de cada subintervalo da subdivisão está contido ou em U ou em V. Ele está contido ou em U ou em V. Completamente contido, né? Completamente contido. Em U ou em V. Tá tudo aí, né? Bom, isso segue do número Lebesgue. Você tem uma cobertura aqui. Você tem uma cobertura do espaço X, U e V. Então, o número Lebesgue implica que existe essa divisão aqui, ó, de tal maneira que existe uma divisão, essa não, né? Existe uma divisão aqui, B0 até Bn, né? Vou colocar um M aqui, para diferenciar desse N aqui, porque não vai ser exatamente essa subdivisão, não. Então, o número Lebesgue implica que você consegue essa subdivisão do intervalo 0, 1, de tal maneira que cada intervalo da subdivisão está contido completamente em U ou em V. Completamente contido em U ou em V. Então, essa subdivisão satisfaz a segunda condição aqui, né? Satisfaz a segunda condição. Mas não tem por que satisfazer a primeira, que a imagem de cada I está aqui. Bom, mas se por acaso a imagem de todos os BIs aqui estiverem contidos na interseção, a gente não tem nada que fazer. Mas se por acaso algum não estiver na interseção, estiver somente em U, somente em V, o que, é que a gente pode fazer, né? Você sabe que esse cara vai estar em U ou em V, ou nos dois, né? A gente quer mostrar que você pode tomar essa subdivisão, tal que ele está nos dois. Essa subdivisão dada pelo número Lebesgue, a princípio não tem por que satisfazer essa condição. Então, se existe algum que não satisfaz, né? Mas obrigatoriamente esse cara, ele vai estar contido em U ou em V, porque é a forma como você tomou essa subdivisão. Então, esse cara aqui, FBI menos 1, BI, e o seguinte, FBI, BI mais 1. Eles estão contidos em U ou em V. Eles vão estar contidos em U ou em V. Né? O FBI, BI mais 1, e o F, coloca aqui, BI menos 1, BI. Tá ok? Bom, se o FBI, se o FBI pertence a U, então ambos os conjuntos pertencem a U, né? Ambos os conjuntos pertencem a U. Por quê? Porque você está supondo que FBI não pertence à interseção, né? Não pertence à interseção. Então, onde esse cara estiver, vai ser onde esse cara vai estar e vice-versa, né? Então, se FBI pertence a U, então ambos os conjuntos, esse e esse aqui, eles pertencem a U. Porque se esse estiver
em U e esse estiver em V, o FBI vai estar na interseção, né? Mas você está supondo que não está, né? Você está supondo que não está na interseção. Da mesma forma, se FBI pertence a V, então ambos estarão em V. Esses dois aqui, né? Mas se ambos estão em V, então implica que essa imagem aqui, ó, f de BI menos 1 é BI mais 1, está contida em U ou em V. Se ambos estão em U, então esse cara aqui está em U. Se ambos estão em V, então esse cara aqui está em V. Porque esse cara aqui é a união dos dois, né? F de BI menos 1, BI mais 1 é a união desses dois aqui. Né? Então, o que é que você faz? Se por acaso f de BI não pertence ao U interseção V, você simplesmente esquece esse BI aqui. Você apaga da subdivisão. Esqueceu. Pronto. Ele não existe. Eu excluí ele da subdivisão. Então, aqui agora você vai ter uma outra subdivisão, né? 0 igual a B0. Uma travada aqui. Você vai ter travou aqui, peraí, viu? Travado. Então, você vai ter uma outra subdivisão excluindo BI. Você vai ter 0 igual a B0, que é menor que B1, que é menor. Aí a nova subdivisão vai ter o BI menos 1, não vai ter o BI, né? Então você tem essa subdivisão aqui. Aí de BI menos 1 pula para BI mais 1. Menor que o BN. Se por acaso o FBI não está na interseção, você simplesmente apaga esse BI aí. Se por acaso você apagou o BI e ainda continua algum que não está na interseção, é simplesmente você repetir o argumento e mostrando que você pode apagar aquele ponto da subdivisão, né? Então, basicamente, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa subdivisão aqui, que é dada pelo número Lebesgue, e apagar todos os pontos que não satisfazem essa condição aqui. Porque, por esse argumento aqui, mostra que os pontos que sobram, vão satisfazer essa condição aqui. Você vai ter, eventualmente, na pior das hipóteses, você vai apagar todos os pontos, né? Ou seja, aí o caminho estaria dentro da interseção, né? Mas, de qualquer forma, você vai apagar todos os pontos que não satisfazem essa condição aqui, da subdivisão que vem do número Lebesgue. Que vai agora satisfazer essa condição, você não pagou pontos que satisfaz essa condição, mas você mostra que cada vez que você apaga, você ainda continua tendo essa condição aqui. E esse cara está em U ou em V. E com isso, repita esse argumento para obter o resultado, né? Que é exatamente o que eu acabei de falar. Aí você obtém essa subdivisão aqui, como na afirmação 1. Como na afirmação 1. Eu acho que eu nem coloquei o número aqui, para dizer que era 1. Como na afirmação 1. E considere PI a função linear positiva, né? Que sai do intervalo fechado 0,1 e vai no intervalo AI menos 1 aí. Lembrando que a função linear positiva é a função da forma AX mais B, né? Que leva x igual a 0 em AI menos 1, ou seja, B já é AI menos 1, né? E x igual a 1 em AI. Tá? E 1 em AI. E considere essa composta aqui. F composto com PI. Que é F de I, F composto com PI, que vai em intervalo fechado 0,1 e vai em U ou V, né? Em U ou V. Então, aqui você tem que FI é um caminho
em X, de onde a onde? De F de AI menos 1 a F de AI, né? F de AI. Tá ok? Mas, no entanto, a imagem, né? A imagem vai estar completamente contida em U ou em V, pela escolha do intervalo aqui, né? Dessa subdivisão. Então, o teorema 51.3, eu digo já que teorema é esse, né? Implica que eu posso escrever o caminho F como sendo esse produto aqui. Como sendo esse produto aqui. Esse teorema 5.3, deixa eu ver se eu acho um espaço aqui. O teorema 5.3, basicamente, nos diz isso aí. Você tem aqui o caminho F, você tem o caminho F aqui, e você quebrou esse caminho em pedaços, né? É isso que a gente faz com essa subdivisão, né? Você está quebrando esse caminho aqui em pequenos pedaços. Tá, tá decompondo esse caminho aqui em pequenos pedaços. F1, 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 F2, F3, F4, F5. Então, F1 é o caminho que sai desse ponto, chega nesse ponto. F2 é o caminho que sai desse ponto, nesse ponto. F3 é o caminho que sai desse ponto, nesse ponto, e por aí vai. Tá? O teorema 51.3 nos diz que você pode escrever exatamente dessa forma aqui. Exatamente dessa forma aqui. Bom, a gente quer escrever F, queremos escrever F dessa forma. A questão é que essa classe equivalência aqui tem que pertencer a esse cara aqui, né? Essa imagem aqui. O fato que esse cara aqui pertence a essa imagem ou a esta, significa dizer que GI é um caminho fechado, um ponto base em X0. I e J são inclusões. GI é um caminho fechado. A gente escreveu F dessa forma aqui, mas não tem porquê, pode ser que seja algum deles, todos ou nenhum, que esse caminho aqui, ele não é necessariamente um caminho fechado. Logo, esse cara aqui, ó, cada um desses caras, eles não representam, em geral, um elemento na imagem aqui. Ele não representa, em geral, um elemento na imagem. Porque ele não é, esses caminhos FIs aí, eles não são necessariamente caminhos fechados. Aí a gente vai modificar um pouco esses caminhos aí para que ele passe a ser, para que a gente possa substituí-lo por um caminho fechado. Onde a gente usa o fato que o interseção V é conexo por caminhos. Um fato aqui, né, é que o interseção V não tem por que ser conexo por caminhos. Poderia ser isso aqui, olha. Nesse caso aqui, o interseção V não é conexo por caminhos, né? Aqui poderia ser V, aqui poderia ser U, mas, no entanto, a interseção pode não ser conexo por caminhos, né? Então, o teorema não cobre esse caso aqui, tá? O teorema não cobre esse caso porque a interseção não é conexo por caminhos. Mesmo o IV conexo por caminhos. Então, é aqui que a gente vai usar o fato que a interseção é conexa por caminhos. Bom, se a interseção é conexa por caminhos e você tomou essa subdivisão de tal forma que cada um deles, a imagem de cada um deles está na interseção, F de AI pertence à interseção U com V, então eu consigo um caminho. E o X0 está aqui, né? O X0, ele pertence à interseção, né? Então, eu consigo um caminho alfa I, conectando X0 a F de AI. Né? Todos os F de alfa I estão aqui nessa interseção. Eu uso o fato que é conexo por caminhos e encontro o caminho alfa I que vai de X0 até
F de aí. Né? Lembrando que o F é um caminho fechado. Eu coloquei assim, né? Mas o F é um caminho fechado, né? O F é um caminho fechado aqui, né? Então, você tem que F de A0 é igual a F de AN, que é o X0. É o X0. Então, você escolhe aqui o alfa0 e o alfa n como sendo caminho constante, né? Eu estou dizendo caminho em U interseção V de x0 a f de alfa i. Se o i é o zero ou o n, então esse cara aqui é o x0. Aí você escolhe o alfa0 e o alfa n como sendo caminho constante. Simplesmente assim. Tá aqui a ilustração, né? A ilustração. Você tem U, V e a interseção aqui, ó, é conexa por caminho. Só tem um pedaço, né? Só tem um pedaço aqui. Aí você tem um caminho fechado na união que não está necessariamente, o caminho fechado não está necessariamente em U nem em V, está na união dos dois. Aqui, né? Aqui é o caminho fechado. Aí. Note que ele não está contido em apenas em U e não está contido em apenas em V, está contido nos dois ao mesmo tempo. Aí então ele encontrou aqui uma partição de tal forma que cada ponto da partição está dentro da interseção. No caso, ele encontrou dois aqui, né? F de A1 e F de A2. Né? E F de A2. Aí, então, você tem aqui o F, você tem aqui o F de A1. O F de A1 está completamente contido em V. O F de A1 está completamente contido em... Aliás, o F1, a imagem está contida completamente em V. Né? O F1 sai de X0 chega em F de A1. O F2 é um caminho que sai de F de A1 e chega em F de A2 está completamente contido em U. O F3 está completamente contido em V. Sai de F de A2 e chega em X0. Aí, então, você definiu caminhos dentro da interseção. Né? Aqui é a interseção. U, interseção V. U, interseção V. Que sai de X0 e vai até cada F de AI. Sendo que, quando o F de AI coincide com X0, você pega o caminho constante, né? Você pega o caminho constante. Aí, então, o que você faz é definir esse GI aqui, dessa maneira. Né? Quem seria o GI0 aqui? Quem seria o G0, aliás? O G0. Por definição, é o alfa 0, estrela, FI, estrela, parênteses aqui, né? Estrela é alfa F0 aqui, né? Aliás. Não, G0 não, né? G1. Aqui é o alfa 0, aqui é o F1 e aqui é o alfa 1 barra. Agora sim. Quem é o G1? Quem é o G1 aqui? Deixa eu ver se eu consigo uma outra cor aqui. Que não sei se vai mostrar aqui, né? Deixa eu apagar o verde aqui. Quem é o G1 aqui, né? O G1 ele começa em alfa 0, o alfa 0 é o caminho constante, aqui x0. Aí ele ficou parado lá um tempinho, né? Ele ficou parado um quarto do tempo aqui. Só um segundo, tá? Pronto. Voltando aqui, né? O G1 ele passa um tempinho aqui parado em X0, depois vem por F1. Por F1. Aí ele vai fazer essa trajetória G1 aqui. Essa trajetória aqui.
E depois ele vem pelo inverso de alfa 1. Aí ele volta para cá. É um caminho fechado. Tá? O G2, quem é o G2? O G2 é igual ao alfa 1, estrela, F2, estrela, alfa 2 barra. Então, o G2, deixa eu procurar outra cor. Esse aqui. O G2 vem por alfa 1, vem por alfa 1 aqui, ó, até aqui, percorre F2, aqui assim, e depois pega o alfa 2 inverso. Ou seja, esses GIs, todos eles são caminhos fechados, e cada um deles está contido em U ou está contido em V. E começa sempre em X0. E sempre começa em X0, né? Porque o alfa I, ele começa em X0, e o alfa I barra, o inverso, ele começa onde o alfa I termina. Né? Aliás, o alfa I barra, ele começa... Aliás, ele termina onde o alfa I começa, isso. Então, de fato, é um caminho fechado. E, além disso, é uma continha simples mostrar isso aqui, porque, ó, por exemplo, esse aqui, ó, quando você fizer essa operação aqui, né? Essa operação vai envolver a classe desse cara com a classe desse cara aqui, né? Vai ser isso aqui, né? Vai ser isso aqui, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a classe do alfa 0, estrela, a classe do F1, estrela, a classe do alfa 1 barra. Esse aqui é a classe G1, né? Operar com a classe G2, isso aqui dá a classe de alfa 1, a classe de F2, a classe de alfa 2 barra. Então, esse cara aqui é a identidade, que é um ao invés do outro, e esse cara aqui representa a identidade também, né? Ou seja, isso aqui ó, é igual à classe de F1 operado com a classe de F2 operado com a classe de alfa 2 barra. Tá? E quando você fizer com o seguinte, você vai chegar no GN. O GN aqui vai ser o GN que você tomou como o caminho constante, né? O alfa N, aliás, você tomou como sendo o caminho constante. Então, quando você fizer isso aqui para todos esses caras aqui, você vai ficar com alfa N barra. O alfa N barra é simplesmente o caminho constante que representa o elemento identidade. Então, consequentemente, você acha essa igualdade aqui. Você consegue substituir esse produto por esse produto aqui. O ponto é que cada um desses caras aqui é um caminho fechado que está contido ou em U ou em V. Ou seja, essa classe equivalência representa um elemento no grupo fundamental. P1 de U ou P1 de V. Ou seja, você escreveu F dessa forma aqui. Logo, você tem esse fato, né? Aí o corolário é que se você tem X essa união, U e V abertos, a interseção não vazia e conexo por caminhos, para você poder usar o corolário. Se o IV é simplesmente conexo, então X é simplesmente conexo. O IV simplesmente conexo significa dizer que seus grupos fundamentais são triviais. Logo, o grupo fundamental de X é trivial, porque o grupo fundamental de X vai ser gerado pelo grupo fundamental de U e o grupo fundamental de V. Só que eles são simplesmente conexos, né? Então, você tem isso aí. O X é simplesmente conexo. O grupo fundamental de X é simplesmente conexo. Tá ok? Bom, com isso, a gente termina aí essa parte. Na próxima aula, eu vou mostrar que o grupo fundamental de SN é trivial, usando esse corolário aí. Mostrar que o grupo fundamental definiu o que é o plano projetivo. Mostrar que o grupo fundamental do plano projetivo é o Z2. É um grupo de ordem 2. E que o grupo fundamental da figura 8 é não abeliano. Tá? Não abeliano. Ok? Perguntas, dúvidas aí?
Não? Então, bom almoço a todos aí. Bom fim de semana. Lembrando que segunda-feira é feriado, né? Não temos aula. Nossa próxima aula é quarta-feira. Aproveita aí para atualizar na matéria, né? Não ficar para trás. Valeu, Alessandro. Para você também, hein?